Então, nessa ação penal 501, 56, 08, 57, depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Senhor Ricardo Ribeiro Pessoa, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto, excelência. Também é sabido, senhor Ricardo, que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Ricardo? É isso mesmo, excelência. Senhor Ricardo, então eu vou lhe advertir, na condição de testemunha e também na condição de colaborador, que o senhor tem esse compromisso de dizer apenas a verdade aqui perante a justiça, e ainda que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por um crime equivalente ao de falso testemunho, além do senhor perder o seu acordo de colaboração, certo? Correto, excelência. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe fazer algumas perguntas. Obrigado, excelência. Senhor Ricardo Pessoa, bom dia. O senhor me escuta bem? Escuto bem, sim. Perfeito. Bom dia. Senhor Ricardo, eu sei que o senhor já respondeu sobre esse contexto algumas vezes perante esse juízo, mas a gente precisa voltar a algumas questões, mas pretendo não me alongar muito e peço para o senhor que, na medida do possível, o senhor também responda de forma objetiva, por gentileza. Pois não. O senhor era dirigente, gestor, presidente da UTC Engenharia entre os anos de 2010 e 2014? Eu era presidente da UTC Engenharia e da UTC Participações. Certo. A UTC Engenharia participava de um grupo de empresas que se reuniram para ajustar resultados de licitações da Petrobras? Participava. Havia uma definição prévia de qual empresa venceria a licitação, fraudando a concorrência desses certames da Petrobras? Dentro do grupo que imaginávamos do cadastro da Petrobras para propostas em EPC, nós conseguimos eliminar ou reduzir a competição em 70%. Algumas empresas nós não sabíamos que seriam convidadas. Certo. O senhor pode aproximar o período em que esses ajustes aconteceram, de quando até quando? 2006, 2013, início, meados de 2013. 2004 já acontecia alguma coisa. Certo. Quantas empresas aproximadamente compunham esse grupo? Esse grupo variava de tamanho de acordo com as oportunidades e os planos de negócio divulgados pela Petrobras. Chegamos a ser 10, 12, 16, 18, na maioria das vezes entre 10 e 14 empresas. Certo. A UTC participava desse grupo, como o senhor disse. Além dela, a Odebrecht participava? A Odebrecht participava. Certo. Esses ajustes que o senhor disse que reduziam a concorrência, eles eram feitos de que forma? Havia reuniões periódicas? Existiam reuniões maiores após as divulgações dos planos de negócio e as definições dos grandes pacotes, onde se definiam as prioridades e os interesses de cada empresa. Essas reuniões eram realmente as reuniões que congregavam mais empresas e logo após, pequenos grupos se reuniam de acordo com as escolhas que eram feitas. Certo. Funcionários da Petrobras, notadamente os diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque, tinham ciência da existência e do funcionamento dessas reuniões, desses ajustes? Na minha visão e na minha opinião, nunca tiveram ciência, pelo menos por mim. Certo. Eles faziam algo contra as escolhas que eram feitas por meio dessas reuniões? Em tese, eles não sabiam das escolhas. Certo, mas desculpe lhe interromper, minha pergunta é se eles faziam algo contra essas escolhas. Não, se eles não sabiam, eles não podiam ser contra. Certo. Porque as empresas eram convidadas de acordo com o cadastro, e isso aí, o fato de existir no cadastro e não ser um edital de compra, ser um convite, pressupunha que a habilitação já estava feita. A discussão seria técnica e preço, muitas vezes só preço. A grande maioria só preço.
Esses ajustes que o senhor disse que ocorreram nessas reuniões foram realizados também em relação às obras licitadas pela Petrobras para a construção do Comperj? Sim, senhor. O senhor saberia informar se essas obras do Comperj incluíram aquelas que foram vencidas pelo consórcio TUC e pelo consórcio Pipe-Rec? Eu preciso esclarecer o seguinte: no consórcio TUC não houve licitação. E no Pipe-Rec, sim, houve licitação e faz parte desses pacotes de prioridades do qual o senhor mencionou. Mas no consórcio TUC era inicialmente um investimento privado e depois uma espécie de parceria público-privada que a Petrobras chamou de outsourcing, que depois foi cancelada e por diversas razões de tempo e de preços e projetos que era detido pelo consórcio construtor, foi feita uma negociação direta entre a Petrobras, a área de serviços e o consórcio construtor, composto pela UTC Engenharia, pela Odebrecht e pela Toyo Engineering, do Japão. Certo. Desde o começo dessas tratativas, que o senhor disse que antes eram privadas, essas três empresas participavam? Essas três empresas, as suas holdings ou outras empresas ligadas a essas empresas construtoras, seriam investidoras junto com a Petrobras na central de utilidades para se cobrar depois tarifas, operar e cobrar tarifas das utilidades que seriam vendidas ao Comperj. Então, o CAPEX, o preço da obra, já foi feito pelas empresas construtoras, no caso a UTC Engenharia, a construtora Norberto Odebrecht e a Toyo Engineering. Os investidores seriam a UTC Participações, se eu não me recordo, a Foz, que antigamente chamava-se a Foz, Odebrecht Ambiental, e a Simbawang Corporation, certo, senhor Ricardo, com a Mitsui. Desculpe lhe interromper, mas objetivamente, a construtora Norberto Odebrecht já estava desde o começo nesse consórcio? Não, senhor. Inicialmente era a Toyo e a UTC Participações como investidoras. A Odebrecht entrou a posteriori, mas durante o processo de no início já da definição do plano de negócios, das taxas de retorno e também da elaboração do preço e do projeto dos investimentos. Para a entrada da Odebrecht nesse consórcio, houve a intervenção de algum funcionário da Petrobras? Foi um pedido do diretor Paulo Roberto Costa. Ele fez esse pedido a quem? A mim e acredito que com certeza ao Júlio Camargo, representante da Mitsui Toyo. E a partir daí o senhor conversou com quem dentro da Odebrecht? Conversei com o Márcio Faria, com o Rogério Araújo e com o representante da Foz Ambiental, a Odebrecht, da Foz, o Fernando Reis. Certo. Com relação à licitação vencida pelo consórcio Pipe-Rec, o senhor se recorda quantos bids foram? Quantos bids? Isso. Houve um bid e um cancelamento depois da negociação direta de acordo com o regulamento interno da Petrobras. Pelo que eu me recordo, esse bid, o preço ficou mais alto do que as faixas aceitáveis pela Petrobras. Houve, na minha visão, um erro da Petrobras de escopo e uma renegociação e depois uma negociação direta. Pelo que eu me recordo é isso. Certo. Diante desse cancelamento do primeiro bid, o normal pelo regulamento da Petrobras não seria um convite para novas empresas para participarem de um novo certame, ao invés de se partir direto para a contratação direta? A Petrobras tinha a prerrogativa de cancelar e chamar para negociar o primeiro colocado até o segundo ou até o terceiro. E foi isso que aconteceu ali. Certo, mas depois do primeiro bid, de fato se partiu para a contratação direta, sem a realização de um rebid. Eu não me recordo agora, doutor, se houve rebid. Não me recordo sinceramente, mas com certeza nos anexos que eu apresentei na minha colaboração, isso ficará claro. Perfeito. O senhor já mencionou
aqui a formação do consórcio que venceu as obras ligadas ao consórcio TUC, o senhor mencionou que depois de um ajuste primeiro para que as obras fossem feitas de forma privada, se partiu também para uma contratação direta. O senhor mencionou também a participação do senhor Paulo Roberto para a entrada da Odebrecht nesse consórcio. Pergunto para o senhor se o senhor tem ciência da atuação do senhor Paulo Roberto ou do senhor Renato Duque para que, além dessa inserção da Odebrecht, para que houvesse essa contratação direta do consórcio TUC. A contratação direta do consórcio TUC seguramente foi autorizado pela diretoria de abastecimento, do Dr. Paulo Roberto Costa e seus gerentes, e com certeza com a aprovação também da diretoria de serviços, porque quem negociou conosco foram prepostos da diretoria de serviços. Quando o senhor menciona prepostos da diretoria de serviços, dentre eles está incluído o ex-gerente executivo, o senhor Roberto Gonçalves? Com certeza. Ele era o gerente executivo que substituiu o Pedro Barusco. Certo. E ele atuou a favor da contratação direta do consórcio TUC? Ele atuou no sentido de chegasse ao entendimento para a contratação em questões de preço e prazo. Certo. O senhor mencionou já em outros depoimentos a respeito de pagamentos realizados a funcionários da Petrobras. Eu pergunto para o senhor especificamente em relação a essas obras do Comperj, incluindo essas realizadas pelo consórcio TUC. Houve também o pagamento de propina para funcionários da Petrobras? Como eu mencionei, houve tanto para a área de abastecimento e para a área de serviços. Certo. Quais funcionários da Petrobras foram beneficiados com esses pagamentos? O Pedro Barusco, o Roberto Gonçalves, o diretor Duque, que encaminhava sempre a gente para o Dr. João Vacari, e Paulo Roberto Costa também, com certeza, porque isso no conselho da TUC, eu acho que quem ficou a cargo de pagar Paulo Roberto Costa foi a Odebrecht. Certo. Ou alguma. Esses valores pagos representavam um percentual do valor do contrato? Como essas obras já eram obras no final do ciclo, e esses percentuais que, como eu já disse, variavam de 1% para cada diretoria, 2% no total, e eles variavam aproximadamente entre 1%. Depois, no nosso caso específico, havia uma negociação para se fazer parcelas fixas mensais no prazo da obra, pelo menos entre o terceiro e o final da obra. Certo. Pela UTC, o senhor Valmir Pinheiro também tinha ciência desses pagamentos de propina? O Valmir Pinheiro, ele não negociava propina alguma, ele operacionalizava e providenciava pagar ou conseguir os recursos para pagamento dessa propina. Mas não participava de nada disso com relação a negociações com agentes públicos. Mas ele tinha ciência que esses valores eram gerados para destinação a esses agentes públicos? Tinha ciência, sim, senhor. Certo. As outras empresas componentes desses consórcios, TUC e PipeRec, também participavam desse pagamento de vantagens indevidas? Participavam porque eram recursos retirados dos valores que estavam no consórcio. Então, uma espécie de conselho ou de comitê executivo, algumas empresas chamam de conselho, outras de comitê, acertavam os valores e quem pagava quem. Certo. Nesses consórcios a empresa Odebrecht participava. Com quem o senhor conversou na empresa Odebrecht a respeito desses pagamentos? Com o Márcio Faria. O senhor conversou com o senhor Rogério Araújo sobre esses pagamentos? Conversei, mas não sobre decisões e definições, mas ele sabia. As definições eram feitas com o senhor Márcio Faria? Sempre. Os recursos utilizados, eles eram provenientes do próprio caixa, do caixa do próprio consórcio? Sempre provenientes do caixa do consórcio, que saíam, eram destinados às empresas como reembolsos ou overhead, acréscimo de taxa de liderança ou overhead, e cada empresa gerava os recursos
pelo seu método próprio para pagamento aos agentes da Petrobras. Certo. Mais à frente eu vou lhe perguntar sobre esses métodos próprios da UTC, mas considerando que o senhor mencionou que realizou pagamentos de propina ao senhor Roberto Gonçalves, eu pergunto, o senhor mantinha contato direto com ele? Mantinha contato com uma certa constância, porque ele assumiu a gerência executiva da engenharia da Petrobras em substituição a Pedro Barusco. O senhor tinha reuniões presenciais com ele? Não era uma coisa sistemática, mas me encontrava com ele com alguma frequência e tratei de vários assuntos com ele. Dentre esses assuntos, o senhor tratou do pagamento de propina com ele? Tratei de pagamento de propina para ele e paguei propinas a ele. O senhor se recorda qual foi o montante total que o senhor destinou a ele? No caso específico da TUC, eu tinha pago uma parte a Barusco e Barusco me disse que o restante teria que ser pago a Roberto Gonçalves. Eu paguei algumas parcelas em espécie em reais aqui no Rio de Janeiro, cerca de 5 milhões. No caso do Pipe Rec, nós não tivemos nenhum entendimento, isso foi feito pela Odebrecht e talvez, não sei se a Mendes Júnior fez alguma coisa. Eu acredito que não, porque nós já estávamos no final e não havia nem recursos para isso. Então a Odebrecht deve ter pago o Pipe Rec e nós pagamos a TUC. A parte que seria, teoricamente, de Barusco, passou a ser de Roberto Gonçalves. Certo. Esse pagamento de valores para o Roberto Gonçalves, embora o senhor tenha atrelado especificamente ao consórcio TUC, ele visava também a garantir um bom relacionamento e zelo pelos interesses da UTC e de outras empresas consorciadas com ela em outros negócios mantidos pela UTC com a Petrobras? Doutor Paulo, né? Doutor Júlio, desculpe. Na verdade, isso passou a ser uma coisa corriqueira, não, mas sistemática e natural. À medida que você tivesse um contrato, você teria que pagar, e isso significava praticamente uma roda girando. Isso, evidentemente, que envolvia relacionamento daquele momento e relacionamento futuro. Mas era uma coisa que alguns chamaram de regra do jogo. Era automático, não sabe nem se discutir muito, a não ser tipo de número de parcelas. Certo. Então, ainda que o senhor tenha falado inicialmente sobre essa vinculação ao consórcio TUC, esse pagamento também se inseriu nesse contexto de regra do jogo, de pagamentos sistemáticos e, vamos dizer assim, zelo pelo interesse das empresas também pelos funcionários da Petrobras. Sim, senhor. Bom, especificamente quanto a essas obras do Comperj, em que o senhor disse que foram efetuados pagamentos ao senhor Roberto Gonçalves, o senhor se recorda como foi feita essa entrega de valores a ele? Eu entreguei valores em espécies algumas vezes e entreguei lá na filial da UTC no Rio de Janeiro, entreguei a ele pessoalmente num bar no caminho para as barcas de Niterói, uma vez, entreguei alguma coisa a Mário Góes. Aí eu gostaria de dizer para o senhor que eu li a denúncia, doutor Júlio, e vi que parecia que existia remessas de recursos da UTC para o exterior. Isso nunca foi feito, nós nunca fizemos trabalho dessa natureza. Nós entregamos a Mário Góes e eu queria esclarecer que quem fez isso, se fez, não foi a UTC. Perfeito, vamos então esclarecer esse ponto. Pelo que eu entendi, o senhor disse que foram feitos pagamentos ao Roberto Gonçalves de duas formas. O senhor entregou pessoalmente e o senhor Mário Góes também efetuou essas entregas. Eu entendi corretamente? Não, o Mário Góes recebeu da minha mão. Certo, recebeu da mão do senhor e efetuou posteriormente entregas ao senhor Roberto Gonçalves? Para mim, eu estava entregando a Roberto Gonçalves. O que ele fez depois, eu não sei. O senhor estava entregando ao senhor Mário Góes, perdão. Exato. É como se fosse entregue a Roberto Gonçalves. Certo. Só para a gente
especificamente voltar a um ponto que o senhor mencionou nos depoimentos de colaboração do senhor, e a respeito dessas entregas pessoais que o senhor fez ao senhor Roberto Gonçalves. O senhor mencionou encontros pessoais. Esses encontros pessoais que o senhor teve com o senhor Roberto Gonçalves, o senhor que marcou com ele diretamente? Foi. Eu fiz isso, ligava para lá, marcava o encontro e marcava e encontrava. Ele foi lá no nosso escritório uma ou duas vezes, eu fui, encontrei com ele várias vezes dentro da Petrobras, mas para assuntos diversos. Encontrei com ele fora também, e, me parece num bar ou num restaurante. Certo. O senhor mencionou um bar, esse bar seria um bar no Rio de Janeiro? Esse eu me recordo perfeitamente, era um bar mais ou menos às 7 horas da noite, um bar em frente àquela universidade Cândido Mendes, se eu não me recordo, que eu chamo de Caminho das Barcas. Certo. Nessa oportunidade, o senhor se recorda quanto entregou ao senhor Roberto Gonçalves? Doutor Júlio, não me recordo não, mas não deve ter sido mais do que 300 mil reais. O senhor levou esse dinheiro como? Uma mochila, sacola, coisa parecida. Certo. Só para ficar claro, o senhor utilizou alguma vez os serviços do senhor Mário Góes para destinar valores ao senhor Roberto Gonçalves? O Mário Góes é um amigo do Pedro Barusco, um engenheiro naval que tratou e fez alguns serviços para nós há muito tempo, na área naval, e ele sempre esteve operacionalizando, recebendo recursos, tanto para Barusco quanto para Roberto Gonçalves. Certo. O senhor destinou, então, valores da UTC para Mário Góes? Sim, senhor. E o senhor tem conhecimento de como ele fazia para entregar esses valores ao senhor Pedro Barusco e ao senhor Roberto Gonçalves? Não. Certo. A única vez que eu presenciei, ele entregou em dinheiro. O senhor presenciou ele entregando dinheiro para quem? Para Barusco. Onde isso aconteceu? Na casa do Mário Góes. Certo. O senhor Valmir Pinheiro tinha conhecimento dessas formas de pagamento, especialmente essa geração de dinheiro em espécie que o senhor entregou para o senhor Roberto Gonçalves? Valmir Pinheiro era meu diretor financeiro e ele fazia essa operação comigo. Eu fazia a necessidade de caixa 2 que nós teríamos ou teríamos no próximo mês ou no mesmo mês, ele recebia a demanda e ele operacionalizava, ele fazia com que esse caixa 2 existisse através de várias empresas, como eu sempre relatei na minha colaboração. Mas Valmir não participava da decisão de quanto era e para quem era, ele ficava sabendo porque eu tinha que ter um controle de a quem eu paguei, e eu fazia esse controle junto com ele. Certo. Mas ele nunca participou de nada de como seria, para quem seria, ele ficava sabendo porque eu fazia o controle com ele. Certo. Só para encerrando aqui, senhor Ricardo Pessoa, o senhor já adiantou como seria gerado esse valor de caixa 2 utilizado. O senhor Alberto Youssef participava da geração desses recursos de caixa 2? Doutor Júlio, eu nunca deixei misturar as coisas. O Alberto Youssef guardava o dinheiro para mim e depois entregava apenas a Paulo Roberto Costa, mas aos outros nós fazíamos ele entregar para alguém, para mim especificamente no Rio de Janeiro, e nós fazíamos a entrega. Quem gerava, fazíamos o caixa 2 com outras empresas, como eu já relatei diversas vezes. Ao longo do tempo essas empresas foram se alterando e guardavam esse dinheiro muitas vezes dentro da própria empresa, mas a grande maioria absoluta dos valores ficava sob a guarda de Alberto Youssef, porque Alberto Youssef facilitava muito o transporte. Certo. Por isso, mas eu não misturava quem guardava de quem fazia e de quem pagava. Certo. Especificamente em relação a esses valores que o senhor disse que entregou em espécie ao senhor Roberto Gonçalves, como que eles foram gerados? Como eles chegaram até o senhor?
Eles chegaram porque Alberto Youssef mandava entregar na filial da UTC, eu recebia e no mesmo dia fazia a entrega. Certo. E os recursos que foram destinados ao senhor Mário Góes para pagamento do senhor Pedro Barusco e do senhor Roberto Gonçalves, como que eles foram gerados? Foram gerados dentro dessa forma que eu lhe disse, através de empresas como a Rockstar, como a SM Terraplenagem, como a Troca Duran, que está na denúncia, também fez. E esses recursos chegavam até nós e pedimos, a grande parte nós pedimos ao Youssef para guardar, depois nós pedimos para ele distribuir para onde fosse, para qual estado fosse, muita coisa foi para o Rio de Janeiro. Certo, senhor Ricardo Pessoa. Eu agradeço pela vinda do senhor, mais uma vez prestar esse depoimento enquanto colaborador e estou satisfeito, excelência. Assente a acusação, tem perguntas? A defesa de Márcio Faria tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Defesa de Olívio Júnior tem perguntas? Sem perguntas, excelência. A defesa de Rogério Araújo tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Defesa de Valmir Santana tem perguntas? Excelência, eu tenho aqui um único esclarecimento, se eu me permite, pela defesa do Valmir Pinheiro. Eu vou puxar o microfone aqui. Ele pega? Tá bem. Excelência, é um único esclarecimento em relação ao pagamento feito ao Roberto Gonçalves, que foi negociado diretamente pelo Ricardo Pessoa. Eu gostaria que ele esclarecesse se este pagamento tem relação com as obras da Central de Utilidades do Comperj ou do PipeRec, né? Essa é a imputação que traz a denúncia e eu gostaria que ele explicasse se isso diz respeito a uma obra específica ou a ambas. Vou responder? Eu já afirmei isso antes, foi referente a TUC, Central de Utilidades. Portanto, não ao PipeRec? Não, o PipeRec não houve pagamento. Perfeito, era só esse esclarecimento. Assim. Certo. A defesa de Roberto Gonçalves tem perguntas? Sim, excelência. Doutor, eu só pediria que sentasse aqui para ficar gravado também no microfone. Bom dia a todos. Posso me dirigir diretamente? Sim. Bom dia, senhor Ricardo Pessoa. Bom dia. Senhor Ricardo, o senhor poderia esclarecer, por gentileza, se em alguma vez o senhor presenciou o colaborador Mário Góes entregando dinheiro ao senhor Roberto Gonçalves? Não, no caso de Roberto Gonçalves eu nunca presenciei. Então, os pagamentos destinados ao senhor Roberto Gonçalves foram feitos todos integralmente pelo senhor? Não, senhor. Também entreguei a Mário Góes para ser entregue a ele, ou fazer o destino que quisesse. Então, só para eu entender, o senhor entregou ao Mário Góes, mas o senhor tem certeza que foi repassado ao senhor Roberto Gonçalves ou só tem certeza que foi entregue a Mário Góes? Foi entregue a Mário Góes por pedido do Roberto, pelo que eu me recordo. Mário Góes ia ser uma espécie de intermediário para receber. O senhor disse que os pagamentos foram dirigidos ao TUC, mas relativamente ao PipeRec, o senhor confirma que não foi feito pagamento ao senhor Roberto Gonçalves, pelo menos da UTC? Da UTC não foi feito pagamento e sei que a Odebrecht fez. Já foi perguntado pelo Dr. Júlio Noronha, procurador da República, mas eu preciso de um último esclarecimento. Relativamente à entrega de valores ao senhor Roberto Gonçalves, o senhor disse que esteve com ele algumas vezes na Petrobras. Em algum momento dentro da Petrobras foi feito algum pagamento pelo senhor a ele? Não, dentro da Petrobras só conversávamos coisas técnicas e gerenciais. Certo. E marcávamos outros encontros. Então, para além disso, o senhor declinou ao procurador da República, Dr. Júlio Noronha, que esteve com ele na Petrobras, esteve com ele na empresa, na TUC, e esteve com ele uma vez em um bar em frente à Universidade Cândido Mendes, onde inclusive sou professor. Na Cândido Mendes, o senhor disse que entregou por volta de R$300 mil. Foi isso? Eu me recordo coisa parecida com isso.
Certo. E o senhor declinou que teria pago ao senhor Roberto Gonçalves algo em torno de 5 milhões, o senhor confirma? Confirmo. E, diferente disso, então ele teria recebido todo o restante do valor diretamente do senhor na sede da sua empresa? Foi isso? Não, através de Mário Góes também. Entendo. E o senhor sabe quanto pagou a ele na empresa? Não me recordo agora, doutor, mas posso levantar. Tem que fazer o conto de contas com o que dê a Mário Góes. Perfeitamente. Muito obrigado, agradeço ao senhor. Sem mais, excelência. Outros defensores têm indagações? O juiz tem uma questão específica apenas, senhor Ricardo? Senhor Ricardo, no que se refere aos pagamentos ao senhor Roberto Gonçalves, elas foram motivadas por alguma contrapartida específica dele? Alguma forma ele beneficiou a UTC ou o consórcio nessas contratações? Não na contratação, mas no decorrer delas. Não a benefício, mas era uma espécie de sucessão ao que se fazia com Pedro Barusco. A continuidade das coisas e para o futuro. E a continuidade dos próprios contratos. Mas, por exemplo... No caso específico da TUC, parte foi pago a Barusco, parte foi parte a Gonçalves. É como se fosse a continuidade da regra do jogo. Certo. Mas houve alguma, vamos dizer assim, algum benefício específico que tenha motivado que o senhor se recorde esses pagamentos? Ou entrou isso só nessa questão da regra do jogo? Entrou na regra do jogo. Benefício específico nós não tivemos nenhum, não. Certo. Esse questionamento do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Pode interromper a gravação.